Irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, somente o versículo 14. Nós vamos falar um pouquinho sobre a bênção apostólica. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o último versículo desta epístola. Capítulo 13, versículo 14, para a gente ganhar tempo, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Pode tomar o seu assento. Eu quero externar a minha gratidão a Deus por estar aqui nesta nona noite do Aviva Camboriú. A gente já percebeu que está um clima de Deus nesse lugar nessa noite. Já foram feitas várias orações e com certeza Deus já selou com milagre. A minha gratidão ao pastor da igreja que está chegando, né? A sua esposa está aqui representando, o nosso vice-presidente, todos os obreiros que estão aqui, os amigos que sempre fazemos ao longo da caminhada, a irmã Joyce, mas o seu esposo, que tem sido um canal de bênção, mesmo sabendo que a gente estava bem debilitado. Hoje fazem 90 dias, ontem, que eu fiz 4 pontos safena. Vocês estão olhando para um milagre. Eu estava com 5 artérias obstruídas, com 80 e com 90% de chance de um infarto. O médico olhou para mim e disse: você está com 5 infartos acionados. E eu me lembrei que nós temos o que eu vou falar aqui: graça de Jesus em nós. E estamos aqui vivos, graças a Deus pela vida da minha esposa. Perdeu até uns quilinhos de tanto que cuidou de mim nesses 90 dias pós-cirúrgico. E graças a Deus por isso. Meus amigos que estão ali, o presbítero Eliel, o diácono Marcelo, que são meus companheiros ali, que congregamos junto ali no Promorá, ou no Monte Alegre. Tá bom? E toda a igreja do Senhor. Queridos, o texto que lemos aqui nessa noite é conhecido porque todas as noites no final do culto nós ouvimos a bênção apostólica que é usada nas Assembleias de Deus. Em vários ministérios também usam-se as palavras proferidas pelo apóstolo Paulo, e todos nós precisamos de palavras que nos abençoem, que palavras que nos corrigem, que nos orientem, que nos motivem, e esta é uma das funções da palavra de Deus. Às vezes eu já vi alguém até pregando contra alguns princípios, dizendo que Deus não abençoa, que Deus não dá chave de carro, de casa. É claro que a nossa fé está em Cristo para ser salvo, mas as bênçãos da salvação, elas são reveladas no meio da igreja. E o apóstolo Paulo foi o fundador dessa igreja de Coríntios. Ele escreve 2 cartas, e é interessante a maneira que Deus usou para usar a vida de Paulo, para que fosse implantada uma igreja na cidade de Coríntios. A gente lê a história, lê as epístolas, e parece que foi assim, tudo simples, mas é interessante que a Bíblia vai nos dizer em Atos 18, que Paulo tinha saído de uma cidade da Grécia por nome de Atenas, e ele tinha enfrentado algumas adversidades. Ele tinha pregado em Atenas usando o altar do Deus desconhecido, e os gregos, os filósofos gregos, os intelectuais, não aceitaram a ideia de Paulo estar falando de um Cristo ressurrecto, de um Deus que eles não conheciam. E Paulo se dirige para a cidade de Coríntios. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Coríntios, ela era uma cidade portuária. Havia 2 grandes portos em Coríntios, o porto de Licaion e um porto chamado Porto de Cencreia. E por ser uma cidade marítima, uma cidade que tinha esses portos, todos os viajantes de várias etnias que passavam em Coríntios, eles davam uma chegada naquela cidade. Era uma cidade muito luxuosa. Eu vi um documentário arqueológico de algumas coisas que foram resgatadas por alguns arqueólogos, e eram justamente restos de hotéis, de grandes cassinos que existiam lá na cidade de Coríntios. Quando alguém ia chegando em Coríntios, a primeira coisa que dava para visionar era no morro lá, a 520 metros acima do nível do mar,
havia um templo chamado Templo Venerado para a deusa Epafrodite. A deusa Epafrodite, ela era venerada e adorada porque ela era a deusa da sexualidade, ela era a deusa da beleza feminina, e havia aquela crença dentro da mitologia grega que a Epafrodite, ela era a protetora da cidade, era a guardiã. E havia também uma coisa interessante, que no templo de Epafrodite haviam 1000 prostitutas cultuais. Essas mulheres serviam com todas as suas forças a Epafrodite, e no período da tarde, a história diz que elas saíam procurando vítimas. Aqueles viajantes que vinham de outros países, que vinham de outras terras, que chegavam ali para trabalhar com os seus comércios, com as suas especiarias, com os ungüentos que eles vendiam e outros produtos. Elas procuravam esse tipo de pessoas para arrancar dinheiro deles, para sustentarem a luxúria do templo de Epafrodite. Havia outra coisa interessante ali na cidade de Corinto. Havia o templo dedicado a um outro deus da mitologia grega chamado de Apolo. Apolo era o deus da masculinidade, da música e da poesia. Então os homens gregos, eles veneravam muito esse deus chamado Apolo. Então Paulo chega em Corinto e ele encontra essas duas adversidades, os deuses que estavam sendo venerados naquela cidade de Corinto. Sem falar, irmãos, que era uma cidade tão luxuosa que não era só a Grécia, ou seja, Atenas, que tinha os Jogos Olímpicos. Havia muitas modalidades também esportivas na época, na cidade de Corinto. Então haviam todas essas adversidades, e Paulo chega nessa cidade, chegou sozinho, porque ele tinha deixado os seus companheiros de ministério, o Silas e o Timóteo, lá na Macedônia, e ele chega sozinho. Mas sempre Deus levanta alguém para abençoar a vida da gente, para dar o ombro amigo. E a Bíblia diz que quando Paulo chega lá, ele encontra um casal de amigos que tinham sido expulsos da Itália. Esses moços chamados Priscila e Áquila trabalhavam no mesmo ofício de Paulo, que era fazendo tenda, e eles entenderam que Deus tinha um propósito com Paulo e com eles na cidade de Corinto. E logo eles começaram a frequentar as sinagogas dos judeus que estavam lá em Corinto. E Paulo começou a pregar o evangelho para os judeus, mas os judeus se opuseram, não aceitaram. E a Bíblia diz que um dos principais da sinagoga creu na mensagem de Paulo, se converteu, e muitos outros coríntios também. E ali Deus começou a usar a vida de Paulo com muita graça. É interessante que foi a única vez que Paulo disse que o evangelho que ele pregou não foi firmado em palavras intelectuais, palavras persuasivas de sabedoria humana, mas Paulo chegou lá em Coríntios orando para Deus fazer milagre na cidade. Foram milagres que se manifestaram de Deus na cidade de Coríntios, porque havia a guerra contra Apolo e contra Epafrodite, e era necessário que Paulo mostrasse um Cristo que faz milagre, um Cristo que faz algo extraordinário. E começou a nascer uma igreja naquele lugar. Enquanto os judeus não quiseram o Cristo que Paulo pregava, Paulo disse: eu vou pregar para os gentios aqui de Corinto. E se você ler a história da igreja em Corinto, a igreja de Corinto se tornou uma igreja poderosa e avivada, uma igreja com manifestação dos dons, uma igreja que havia uma movimentação de Deus. Não era só uma movimentação de barulho, havia milagre, havia batismo com o Espírito Santo, havia revelação na igreja, havia profecia. E resumindo aqui o comentário introdutório, Paulo fica 1 ano e meio em Coríntios, funda a igreja, foi lá da cidade de Coríntios que ele escreve a sua primeira epístola pastoral aos Tessalonicenses, foi lá de Coríntios. Ele escreve também a carta aos Romanos, lá de Coríntios, e ele fica 1 ano e meio trabalhando, e o Silas e o Timóteo já tinham chegado, já estavam ali ajudando. Depois chegou
Barnabé, que a Bíblia vai dizer que era fervoroso no Espírito, o Barnabé só conhecia até o batismo de João, mas a Priscila e o Áquila pegaram ele, discipularam e falaram para o Cristo que batizava com o Espírito Santo e com fogo, porque o João Batista batizava só com água. Apolo cresce e se torna um obreiro fervoroso também da obra de Deus naquele lugar. Depois de 1 ano e meio de igreja fundada, de igreja estabelecida, Paulo vai para Éfesos, e Paulo chega em Éfesos, e a Bíblia diz em Atos 19, que ele encontra um grupo de 12 crentes, e aqueles 12 crentes, era um tipo de trabalho que tinha lá em Éfesos, que não havia crescimento, nem diminuía e nem crescia, e Paulo quando chegou lá perguntou para eles, vem cá, vocês já são batizados com o Espírito Santo? Eles disseram, olha Paulo, nós nem sabemos que há Espírito Santo. Paulo perguntou para eles, em que batismo vocês foram batizados? No batismo de João. E a Bíblia diz que Paulo colocou as mãos sobre os 12 e Jesus batizou com o Espírito Santo. Irmão, quando você está cheio do Espírito Santo, isso é interessante, parece que contagia quem está perto, porque quem tem graça, aonde chega, revela a graça de Cristo Jesus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui bem verdadeira, aonde tem pessoas, tem problemas, porque nós temos gosto diferente, personalidade diferente, ideias diferentes, só que quando nós servimos a Cristo, a direção é a mesma. Quando Paulo sai de Coríntios, depois de algum tempo, a Bíblia diz que ele recebe uma correspondência de uma líder de uma família, uma senhora chamada Chloe, que Paulo tinha ganhado ela para o reino de Deus e a sua família, e ela não estava conformada com o que estava havendo em Coríntios. Os cultos de Coríntios se tornou uma bagunça, os cultos de Coríntios se tornaram cultos divididos, muitos problemas de várias naturezas surgiram na cidade de Coríntios, e Chloe, não em forma de fofoca, mas em forma de zelo, ela se conectou com Paulo, ela procurou o apóstolo, porque ela sabia que Deus haveria de usar Paulo para que aquela igreja voltasse para os princípios do evangelho que eles conheceram. E ela chegou e falou, Paulo, lá na igreja de Coríntios tem 4 grupos, tem um grupo de Apolo, só gostam das pregações de Apolo, que é fervorosa, outros só acreditam na mensagem de Pedro, porque até a sombra de Pedro cura. Há um outro grupo lá da igreja de Coríntios, que eles estão dizendo que o único pastor verdadeiro é você, porque fundou a igreja. E há um outro grupo que dizem que não acreditam em pregação de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, só acreditam numa mensagem que vem de Cristo. Então esses problemas chocaram o apóstolo Paulo. Ele ficou preocupado, porque a igreja que ele tinha fundado, que ele tinha anunciado Cristo, o evangelho que ele tinha mostrado para eles, era um evangelho que tinha tirado eles do inferno para levá-los para o céu. E Paulo não aceitou aquela situação, e ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios. Por que Paulo escreveu essa epístola? Primeiro, porque Paulo sabia o valor e o poder da palavra. Irmãos, quando se fala de palavras de Deus, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui na Bíblia. Salmo 138, verso de número 2. O salmista disse que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Não existe nenhum outro nome mais poderoso do que o nome de Deus. Mas quando se fala da palavra, aí Deus entra em ação, e Deus prefere honrar a palavra dele acima do seu próprio nome. Isaías conhecia esse princípio no capítulo 55, versículo 11. Isaías disse que a palavra que sair da boca de Deus não voltará para ele vazia, mas antes fará aquilo que lhe apraz. Lembra do que Deus falou para Jeremias? Jeremias, o que é que você está vendo? Uma vara de amendoeira. Deus disse, eu velo pela minha palavra. Tu viste bem, porque eu velo. Velar significa tomar os cuidados necessários, cabíveis, para proteger a minha palavra. Deus tem compromisso com a palavra. Jesus, em Mateus 24:35, ele disse, passa o céu, passa a terra, passa o mar, mas a palavra não há de passar.
Quem acredita que a palavra tem virtude, a palavra tem poder? E Paulo escreve aos Coríntios, e ele elogia a igreja, ele diz: nenhum dom falta para vocês. Vocês foram agraciados. Preguei para vocês um evangelho com graça. Aí Paulo começa a combater a divisão, os grupos que se dividiram entre os apóstolos. Paulo começa a refutar essa ideia. Paulo prega sobre a imoralidade no capítulo 5 de Coríntios, de 1 Coríntios, capítulo 6. Ele começa a falar sobre os litígios entre os irmãos. Os irmãos, quando tinham um problema, no lugar de procurar o pastorado da igreja, iam para a justiça. Ele refutou essa ideia. Capítulo 7 de 1 Coríntios, ele falou do casamento, falou de ficar solteiro, de ficar viúvo, de ficar casado. Ele trouxe explicações práticas que ele aprendeu com o Senhor. No capítulo 8 de 1 Coríntios, ele agora fala dos sacrifícios, da comida sacrificada aos ídolos, porque havia crente em Coríntios que estavam comendo do banquete de Epafrodito e de Apolo, pessoas que tinham sido libertas e tinham voltado a comer da comida sacrificada a ídolos. Paulo disse: não se pode sentar na mesa do Senhor e na mesa de demônios. Não era que Paulo era ignorante, é porque ele sabia que a palavra poderia mudar. Meu irmão, se a palavra não mudar o caráter, se a palavra não mudar a personalidade, nada mais muda, porque a palavra é poderosa, é viva, é eficaz, e ela é um martelo que esmiuça bem. Você já viu aquele culto que você chega se arrastando, mas a palavra de Deus é enxertada em você? Daqui a pouco a tristeza salta de prazer. Daqui a pouco os problemas que estão afligindo a sua mente, que estão travando uma guerra com você, desaparecem, porque a palavra entrou em você. E Paulo escreve vários assuntos na primeira carta. Na sua segunda epístola, quando ele resolve escrever a segunda epístola de Paulo, pode prestar atenção, quem é leitor da Bíblia, já vê a diferença de ensinamento, porque eu entendi pela revelação bíblica escrita em 1 Coríntios 2, que houve uma mudança na igreja de Coríntios pelas palavras que Paulo escreveu para eles. E quando Paulo está encerrando a sua segunda epístola, fizemos leitura aqui nessa noite, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Paulo terminou a epístola dizendo que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estivesse naquela igreja. Paulo desejava que a graça estivesse, por quê? Primeiro, Efésios 2:8, Paulo escreveu aos Efésios e disse assim: ei, pela graça vocês são salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça revela a salvação em Cristo Jesus. E Paulo sabia, irmã cantora Célia, que para a salvação continuar sobre os crentes de Coríntios, eles precisavam de graça, porque a graça muda de dentro para fora, a graça renova, a graça liberta, a graça muda atitudes, e era isso que Paulo queria, que a graça, irmã Jorge, estivesse sobre a igreja de Corinto. Segundo, porque Paulo queria que a graça estivesse na igreja. O apóstolo João, todos nós somos sabedores que ele andou 3 anos e meio com Jesus, fez parte do ministério, era o discípulo único que colocava a sua cabeça no peito de Jesus. E no capítulo 1, versículo 17 do seu livro, ele diz que a lei veio pelo Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo. João sabia, pastor Zilmar Miguel, que Cristo trouxe graça. Essa graça restauradora, essa graça que faz você sorrir no meio das crises, essa graça que faz você estar alegre, mesmo depois de fazer 4 pontos safena igual eu fiz. Aleluia, tem graça aí, tem graça aí. Uma certa vez Paulo travou um duelo de oração com Deus.
Paulo travou um duelo de oração por causa de um espinho na carne. Sabe aquele espinho que a gente tem? Que parece, pastor Eliel, que nunca vai sair. Aí Paulo orou, tinha comunhão. Quem tem comunhão tem resposta. Às vezes que não seja a resposta como queremos. Jesus deu aquele sorriso para Paulo e disse: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, você tem graça. Estou sem dinheiro no banco, mas tem graça. Estou andando num carro que fede a gasolina, mas tem graça. Pastor, está uma guerra lá em casa, mas tem graça. Tem graça de Deus e basta. Porque a graça supre necessidades. Eu estive participando do aniversário de um pastor, o pastor Zilmar conhece, pastor Toninho, pastor Antônio, domingo ali na igreja do Promorá. O pastor foi meu pastor 4 anos, eu tenho um carinho, mas a minha esposa é muito grande por ele, amigo do pastor Zilmar, o pastor que pregou para a gente lá. Ele foi pregar em São Luís esses dias. Ele contou publicamente, dentro do avião, ele sentiu uma dor no peito, a dor do infarto. E ele disse que começou a sentir dores, e ele tinha certeza que estava infartando e ia morrer. Ele disse que ouviu a voz do inimigo dizer: hoje você vai. E ele disse: Deus, não me deixe morrer dentro desse avião. Na mesma hora, Deus entrou em ação, a dor sumiu. Quando ele chegou em casa, alguém ligou para a esposa e disse: eu quero falar com seu esposo. A irmã passou o telefone para ele, a esposa passou o telefone para ele, e aquela irmã lá do outro lado do mundo disse: eu te livrei do infarto porque eu tenho obra. A minha graça está sobre você. Quando a graça está sobre alguém, tem livramento. Eu sei que tem graça de Deus em você. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3, versículo 14, e ele fez questão de detalhar que a graça justifica. Você sabe o que é ser justificado? É você ser sentenciado à morte eterna, à condenação. A graça chegar e dizer: este não tem condenação, porque estou justificando. Sabe por que estamos aqui nessa noite? Por causa da graça justificadora. A graça que justifica enquanto o diabo está tentando roubar a alma para levar para as cadeias infernais. A graça está em cena renovando. A graça está orientando. A graça está cuidando. Porque a graça justifica. Aleluia. Quem quer graça de Deus em você? Vou falar uma verdade absoluta para você aqui nessa noite sobre graça. Tiago disse no capítulo 4, versículo 3, que só recebe graça quem é humilde. Agora apertou. Paulo disse, ou seja, Tiago disse: aos soberbos ele resiste. Você já pensou? Deus empurra para trás assim, ó. É soberbo. Não, está orando, mas é soberbo. Soberbo. Agora humilde. Graça. Humildade, graça. Pastor, o que é humildade? É andar cabisbaixo, é ser uma pessoa sem noção. Não, irmão. Humildade é ser submisso, começando na liderança da igreja, em primeiro lugar a Deus, na empresa ser líder, ser submisso a patrão. Tudo isso faz parte de quem é humilde. O humilde suporta os tempos de crise. O humilde sabe que a hora de Deus honrar ele vai chegar. Tiago diz que aos humildes Deus dá graça. E eu quero profetizar em alto e bom som, que se a unção da humildade está em você, vai ter graça de manhã, vai ter graça à tarde e vai ter graça à noite sobre você. E para encerrar esse assunto da graça, Paulo disse no capítulo 6, versículo 14, da carta aos Romanos, que a graça, pastor Zilmar, é mais forte do que o pecado. Tem um hino da harpa que diz assim, ó: tentado não ceda, ceder é pecar,
pois muito mais nobre. Aleluia, ao seu mal, Deus pode livrar de pastor, ele não está sendo tentado, mas você tem a graça que é mais forte do que a tentação. A graça é capaz de tirar você do abismo da queda. Aleluia, olhe para a graça dele nesta noite. Olhe para a graça, é por isso que Paulo escreve aos Coríntios e deseja que tenha graça sobre aquela igreja, porque a graça tiraria da igreja a contenda, a graça tiraria a fraqueza, a graça tiraria a desorganização, a graça tiraria o desejo de comer sacrifícios a ídolo, porque a graça muda, reforma e renova. Segunda coisa que Paulo desejava que estivesse sobre aquela igreja, o amor de Deus. O apóstolo João escreve, capítulo 3:16 do seu livro, texto auge da Bíblia, e João tenta descrever em palavras a plenitude e a grandeza do amor de Deus. E ele diz o texto áureo que sempre recitamos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus era o desejo que Paulo tinha que estivesse sobre a igreja de Coríntios. Paulo escreve aos Efésios capítulo 3, versículo 18, e ele diz que o amor de Deus tem pelo menos 4 dimensões. Tem altura, largura, comprimento e profundidade. A altura do amor de Deus consegue alcançar quem está bem alto, igual a Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Alto, homem poderoso, muito dinheiro, publicano, chefe dos publicanos. Mas Jesus olha para cima e vê Zaqueu lá em cima e diz: desça. Só conjecturando, hoje tem salvação na sua casa. A altura do amor de Deus é capaz de pegar quem está bem alto, se sentindo super forte, distante de Deus. Aí a altura do amor de Deus é capaz de pegar esta pessoa, porque Deus é tremendo. O amor de Deus, ele tem largura. Ou seja, o amor de Deus, ele não age só na vertical ou só na horizontal. Ele age em todos os aspectos. É por isso que existe a missão transcultural. Deus é capaz de alcançar alguém lá na Índia, lá na China, lá na Argentina. O amor de Deus ultrapassa as culturas. O amor de Deus pega alguém que nasceu preso numa religião e muda por causa da revelação deste amor de Deus que é em Cristo. Nós que sempre estamos fazendo parte dos Gideões, nós temos visto gente dos 4 cantos dessa nação alcançado por esse amor que tem largura. Deixa eu profetizar uma coisa para a sua família aqui nessa noite. Está longe de Deus o teu parente, o filho. Talvez você está aqui, mas o filho está lá, sabe lá onde? O esposo, enfim, algum parente seu, e você está orando. O amor de Deus tem largura. Deus tem poder para alcançar onde ele estiver. Vai fazer estou caminhando para 30 anos que sirva a Jesus. E naquela época eu passei uns tempos viciado, eu fumava muita maconha. Era a droga que a gente conheceu lá na época. E um dia minha mãe pegou um baseado de maconha num casaco do meu paletó. E olhou para mim e disse: está fumando maconha? Minha mãe, uma águia, mãe de 14 filhos, podia ter feito um escândalo, ter contado para o meu pai, para os irmãos. Minha mãe disse: Jesus vai pegar você aqui, olha. Eu estou contando isso, irmão, para você não perder a esperança. Minha mãe disse: vou fazer uma campanha de 7 e 4 orando e jejuando, Jesus vai lhe pegar. Na 4ª semana Jesus pegou. E não soltou mais. O amor de Deus tem... Aleluia. O amor de Deus tem comprimento, alcança longe. Não tem limite. Às vezes, irmãos, a nossa visão alcança um certo limite. O amor de Deus alcança onde Ele quer alcançar.
Deus me alcançou dentro do bar em uma sexta-feira. Eu me converti no domingo seguinte. O melhor amigo que eu considerava, o cara, o irmão lá das drogas, ele puxou uma arma para me matar e Deus não deixou, porque Deus tinha obra e a minha mãe estava orando. Deus entrou lá dentro do bar e me pegou lá. Deus vai pegar a gente na sua família esse ano. Vai, pessoas que fazem parte da sua família biológica vão entrar por essas portas, porque haverá salvação. Deus vai trazer, e não só para assistir culto, vai ter reconciliação, vai ter salvação, vai ter batismo. Adolescente que você não sabe lidar, não sabe o que fazer, calma, o amor de Deus vai alcançar, porque o amor de Deus tem comprimento. E para encerrar, cumprir o horário que me foi me dado, o amor de Deus tem profundidade. Cristo estava lá em cima e desceu para cá, se fez homem. Deus se transformou em homem na pessoa bendita de Jesus, desceu aqui para alcançar a mim e a você. Nós só estamos aqui nessa noite porque Ele desceu e nos alcançou. Aqui embaixo, em um mundo de treva, de pecado, de sentença, de maldição, mas Cristo desceu, porque o amor de Deus tem profundidade, e se fazia necessário que Ele nos pegasse com o seu amor. Quantos estão presos por esse amor? Quantos estão presos? E para encerrar minha ministração, o apóstolo Paulo vai dizer que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Você sabe o que é ter comunhão com o Espírito Santo? É ter em você em primeiro lugar, disse o apóstolo João escrevendo as palavras de Jesus, que o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não crê e não conhece, mas você conhece, está com você e habita em você. Você já parou para refletir? Às vezes eu fico pensando nisso. Poxa vida, o Espírito de Deus, o próprio Deus morando em nós. Isso é algo, irmãos, que não se explica com a ciência humana, com a lógica humana, com as palavras humanas. A graça de Deus, o amor de Jesus está em nós por causa desta comunhão com o Espírito Santo. Você sabe como é que Deus vai detectar os salvos no dia do arrebatamento? Está na Bíblia. Paulo escreveu aos Romanos capítulo 8, versículo 9, ele disse assim: se o Espírito de Cristo não estiver em você, você não é dele. O Espírito de Cristo vai fazer a conexão. No momento que a trombeta do arrebatamento tocar, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, encontrar o Senhor nos ares, depois nós os vivos subiremos, porque o Espírito de Deus que está em nós, trazendo comunhão, enchendo a nossa vida desta graça, vai fazer a conexão e você vai ser arrebatado. Vai ser mais rápido do que um abrir e piscar de olhos. É por isso que nós temos que conservar a presença desse Espírito em nós. Paulo vai dizer que não se deve apagar o fogo do Espírito que está aceso em nós. Se faltar a comunhão com o Espírito Santo de Deus em nós, muitas coisas ruins vão desencadear na nossa vida. Frustrações, tristezas, decepções e tantas outras coisas mais. E para encerrar, Paulo diz, meus irmãos, para encerrar minha ministração, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos o Cântico de Vitória, ele escreve uma lista daquilo que não separaria ele do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele diz: será a tribulação? Irmão, quem já passou tribulação ou passa de vez em quando? Você passa até no trânsito para ir para a igreja. Passa ou não passa? Passa. Eu já fui pregar de chegar atrasado porque o trânsito não ajudou. Tribulação. E o pastor da igreja ligando: não vai chegar não, irmão. E às vezes você saiu 2 horas antes. Tribulação. Paulo vai fazer uma lista. Será a tribulação? Será a perseguição? Irmãos, quem é que fica feliz
quando está sendo perseguido? Ninguém. Porque mexe com o seu emocional, com o seu psicológico, desestrutura você. Mas ele vai dizer que nem a perseguição, aí vai fazendo a lista, nem a espada, nem a fome, nem a peste. E para resumir, quando chega no final, Paulo procura mais alguma coisa e não encontra, ele diz: e nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus. Com permissão do pastor, fique em pé, por favor. A irmã que vai cantar se posiciona. Graça de Deus em você. A graça vai curar. A graça vai arrancar as pedras que estão nos seus rins. Você vai expelir essas pedras que estão nos seus rins, porque a graça vai fazer isso. Vai, a bactéria que está causando ruptura na parede do seu estômago e o antibiótico não está dando volta, a graça vai queimar. Deus vai colocar a sua coluna no lugar, porque a graça está aqui. Vai, Deus vai colocar a sua coluna no lugar. O açúcar que está em excesso no seu sangue, causando diabetes, Deus pode controlar, porque Deus está na casa. Deus está presente, tem graça, é a graça quem faz. É a palavra revelada pela graça quem alcança, quem faz milagre de Deus em nós. Nós queremos orar por você. Eu quero convidar, com permissão do pastor da igreja, você que precisa de um milagre de Deus, e Deus falou com você aqui nessa noite, por favor. Nós estamos numa campanha para Deus fazer milagre. Deus está fazendo e vai fazer. E tem uma coisa que eu vou dizer para você aqui, sem medo de pecar. Se Deus quiser te dar uma chave para te abrir uma porta, Ele é quem é o dono. Eu conheço um pregador, o pastor Zilmar, que estava num culto, numa prova, vai vindo para cá, estava assistindo lá embaixo. Aí o pregador da noite disse: eu estou sentindo aqui de Deus que Jesus vai abençoar alguém aqui. Eu vou profetizar, só um ato profético, eu vou fazer assim e você pega. Ele disse que ficou assim, se preparando. Diga logo, quando o pregador disse: que doutor! Riram, botaram a mão assim. Aí Jesus começou a abençoar. Aleluia. Daqui a pouco estava com a rede de rocha. Vai entender o mistério da graça. Aleluia. Deus tem milagre para você. Eu vou fazer um desafio aqui na autoridade do nome de Jesus, porque conheço o Deus que prego. Você que está desempregado, corra na frente. Deus vai abrir uma porta, sua carteira vai ser assinada esse ano e vai ser algo vindo de Deus, vai ser porta aberta por Deus. Pastor, eu tenho uma causa na justiça. Opa! Ei, Deus é especialista, ó. Pegar o processo, está lá embaixo da gaveta e botar em cima. O juiz vai estar dando uma olhada nos processos mais antigos e vai dizer: esse aqui, vamos julgar essa causa. Você está na campanha, meu irmão, você está buscando. Há um Deus que faz milagre na terra dos viventes. Aleluia, vem para cá, corre. Tem uma causa na justiça, venha, porque esse ano é um ano de milagre de Deus. A igreja está orando por isso e para isso. A gente sabe, irmãos, que vocês são um crente maduro, que sabe que o lugar é o céu. Mas olhe, a vergonha das dívidas, Jesus vai tirar de você. Eu já passei luta financeira, que tinha até medo quando a companhia energética passava na frente. Medo de cortar. Aí um dia Jesus disse assim: você vai ter para emprestar, não vai tomar emprestado. Quem crê em milagre, quem crê em milagre. Tem milagre, quem faz é Deus. É milagre. Eu estou sentindo uma unção de Deus aqui, e eu tenho certeza que Deus vai destravar aquilo que o inimigo travou. Deus vai destravar, porque tem graça de Deus na igreja, tem graça de Deus em você. Está precisando, venha, porque Deus vai fazer. Quando terminar o culto, liga o celular, viu? Pode ser hoje ainda. Deus vai visitar a conta de crente aqui hoje.
Você crê em milagre? Deus vai visitar suas finanças. Deus vai porque Deus sabe que você está precisando. Eu estava numa prova uma vez, já vou orar. Eu nunca me esqueci. Eu sabia que eu não tinha dinheiro no banco para descer, era uma continha poupança que eu tinha lá. Eu passei, sabe aquele dia que você está de doido? Passei o cartão. Há tantos anos atrás tinha 1.180. Não acredito. Naquele tempo eu só sacava no máximo 100. Eu vou tirar logo de Jesus. O diabo não tomar. Nunca apareceu o dono. Jesus, o Senhor me deu, recebi. Deus ainda faz milagre na terra. Feche os seus olhos, que enquanto a irmã canta, nós vamos ministrar sobre você. Tem milagre de Deus. Aleluia! Ei, o quadro médico, que você já tem os exames, Deus vai mudar. Oh, aleluia! Vai ter milagre. Tem milagre, porque aonde ele chega, ele cancela o funeral. E hoje o funeral está cancelado. Levanta a tua mão e recebe o teu milagre hoje. A sentença do mal está sendo apagada. Estava tudo pronto, entreguei todos os pontos e rendei porque a morte havia levado mais um dos meus. O sepulcro está pronto, carpinteiras aos prantos. Ontem foi o meu marido, agora o meu filho faleceu. E nós vamos mais seguindo. Eu olhava pro menino, que pra mim era tão lindo, mas precisava sepultar. Mas no portão da cidade, com a de felicidade, um homem chamado Jesus. Ele veio. Parou, o cortejo veio em direção a mim, olhando
milagre nesta noite. Vou pedir para os obreiros descerem ali. Uma boa parte do nosso